E aí galera, boa tarde. Vou tentar fazer um vídeo bem rápido aí da primeira quinzena do mês de setembro no dólar futuro, beleza? Então a gente começa pelo dia 1º de setembro. A gente viu que ele começou, teve um impulso aqui e voltou para baixo com tudo. Então o que a gente faz numa situação dessa? A gente faz marcação do topo e a marcação do fundo. Rompeu o fundo, fez um pullback aqui, até montou um pivô de baixa, só que se caso aqui ele varou a média de 20, eu não gosto quando isso acontece, né? Geralmente eu excluo esses pivôs do meu trade system que furam a média móvel de 20, mas ele montou um pivô para descer. E outro empecilho também era o que? Era o valor de stop, 25 pontos, né? Então, operar um padrão que não é muito técnico, com stop muito caro, não é muito interessante. Aí depois o que a gente viu aqui, galera? A gente viu agressão, violência. A gente teve um movimento de barras seguidas vermelhas com muita variação de preço, né? Por exemplo, uma barra de 24 pontos, outra barra de 17 pontos. A gente viu que em coisa de 4 candles o mercado caiu 58 pontos. O que a gente fica esperto para fazer nessas operações? Achar um pivô de volta em V. Então aqui ele fez um pivôzinho de volta em V. Pivôzinho. Stop de 10 pontos que bateu alvos. Bateu 200% e um pouco mais. Então essa poderia ser feita a primeira operação nossa. E a gente sabe, depois da primeira operação, a gente não vai procurar mais nada, né? Para não devolver o nosso lucro. Aqui o que a gente teve? A gente teve... Deixa eu aumentar para ficar mais fácil para a gente ver, pessoal. Que a gente teve início de pregão em uma região um pouco complicada, mas o que poderia ser isso aqui? A gente marca o fundo, a gente viu que ele fez o halt na média móvel curta e rompeu o fundo. É um movimento mais arriscado porque como se fosse um pivôzinho de power breakout de pré-rompimento da 200. Mas como eu mostrei no meu vídeo anterior, mostrei operações alinhadas à média de 20 e quando passam pela região de 200, a gente vê que a média de 200 ela não tem segurado tanto o preço dessas operações. Quem quiser dar uma olhada, é só pegar no meu canal ali, vai ver o vídeo completo sobre isso, ou pode procurar lá no portal do projeto que também tem. Então aqui esse Power Breakout, stop de 14 pontos, poderia ser operado. Bateu então até quarto alvo e um pouquinho mais. Aqui eu não sei o que eu inventei de operar. Depois eu vou ter que olhar no meu diário se eu dei um clique errado, o que foi. Mas vamos passar para o próximo dia. É dia 5. A gente viu que ele ficou em região de range por muito tempo e acabou não dando muita oportunidade na parte da manhã. Quem opera à tarde, não é o meu caso, a gente poderia ter marcado fundo aqui.
Não teria feito padrão nenhum, mesmo marcando esse fundo que ele foi acima da 20. E agora, olhando o gráfico de volume também, volumes bem abaixo do normal. Então acho que um dia excelente para não operar, não apareceu nada claro, né? Aqui a gente viu que um range fez aqui um pivô no rompimento do topo. A gente poderia projetar isso aqui, entrar na operação. A gente teria um stop de 12 pontos. Eu sei que a maioria do pessoal não gosta de entrar em umas operações dessas, mas é inegável, né? Ele fez dois padrões. Um padrão de um pivôzinho no rompimento do range, ou um pivôzinho de pós da 200. Se encaixaria em ambas conotações. Bateu o quarto alvo. Quem foi mais conservador? A gente viu aqui um pivô clássico. Também a gente poderia entrar. Pivô 100% alinhado, né, pessoal? Que nos daria um stop que cabe no bolso, 12 pontos, e teria batido o quarto alvo. Dia feito com ninguém. Vamos para dia 8 de setembro. Aqui foi uma pancadaria total. Zona de armadilha e tudo mais. Aqui a gente poderia visualizar, né, um pivô de pós da média móvel de 200, só que a gente sempre vai querer operar os pivôs nas médias móveis de 200 quando ele está a favor da 20 e não contra. Então seria um padrão que a gente não deveria operar, né? Também um dia que não vi muita coerência no mercado, que também a gente poderia ter ficado fora por precaução. Aqui a gente viu um range, né? E foi inegável que aqui foi feito um pivôzinho alinhado com as médias de pré-rompimento do fundo, que é uma operação um pouquinho mais arriscada de pré, porque a gente nunca sabe como vai ser o comportamento do preço nesse suporte. Então o que aconteceu? Era uma operação 100% válida, acho que muitos aqui devem ter operado, né? Mas quem fosse mais conservador, acho que não teria entrado, né? Stop de 12 pontos, foi pego no stop. Para quem tem mais apetite para o risco, a gente viu que aqui nesse candle fez um fundo e aqui fez um pivô alinhado para um pivô no rompimento do fundo perdido. Que a gente pode fazer o que? Projetar o pullback, que teria batido 200%. E quem quer uma projeção um pouco maior pode projetar toda essa pernada de alta para baixo, que também bateu em 100%. Então, um stop, e poderia quem tentou fazer a segunda operação conseguiu sair com lucro. Dia 12 de setembro, outro dia muito lateral de dólar. Marcamos o fundo aqui, não virou em nada. Rompeu o topo, não virou em nada de novo. Aqui tivemos que requadrar o range para cá. Quem opera nessas horas, não é o meu caso, né? Operar na parte da tarde, mas quem procurou o primeiro pivôzinho alinhado do dia, ele foi feito só aqui. Próximo das 14 horas é que ele fez um pivôzinho alinhado com halt para romper o fundo. Um stop barato de 6 pontos que teria batido até o quarto alvo.
13 de setembro. O dia começou num range, rompeu com alta volatilidade por causa de notícias, né? O que a gente viu? Violência. Uma violência de 118 pontos. Várias barras elefantes consecutivas. Então, quando tem isso, a gente quer fazer o quê? Procurar a volta em V. Aqui ele fez, então, um pivôzinho de volta em V. Teria um stop de 11 pontos e teria batido até em quarto alvo. Legal, pessoal? Mais uma operação positiva aqui. Começo do dia, fez um halt na 20 para perder o fundo. É uma operação um pouquinho complicada. Ele é um pivô alinhado com a média, só que ele teve o que? Um recuo muito grande. A gente lembra que para ter um pivô saudável, a gente pega e traça a retração de fibra da pernada de alta. Aqui a gente viu que os melhores pivôs são os que têm correção até de 50% do impulso, e aqui a gente viu que ele corrigiu um pouco a mais de 61.8. Um pivô mais arriscado, porém era um pivô alinhado. Não sei quanto era o stop dele, vamos ver se o stop cabia no nosso bolso. Stop de 16, 17 pontos, stop que cabe no bolso. Poderia ter sido operado, né? Mas fica a critério de cada um. Também não fiquei confortável em entrar nessa operação no dia, mas ela bateu o primeiro e segundo alvo. Dia 15 de setembro, dia que o mercado pregou uma peça na gente. O que a gente teve? A gente teve o primeiro pivô alinhado aqui. Stop salgadíssimo, 23 pontos. E aqui a gente viu que ele fez como se fosse uma trick entry, que deixaria. Trick entry é um pivô dentro do pivô, que nos daria um stop um pouquinho menor. Se a gente projetasse tudo isso para cima, você via que era um stop de 17, 16 pontos que cabe no bolso, um stop que eu considero até normal. A gente viu que no candle 19 ele bateu 61.8. Normalmente a gente pega e passa para o 0 a 0, pelo menos eu, comentando no meu trade system. O Marião ficou um pouco receoso com esse trade por ele ter andado um pouquinho de lado, então ele pediu para deixar esse trade em break-even, que aqui foi a minha entrada, e a gente colocou em break-even, e depois ele comentou para a gente fazer a reentrada onde? Aqui. Quer dizer, aqui a gente teve um topo que foi rompido. Ele fez um pivô de pós-rompimento desse topo. A gente lembra da inversão de polaridade. Uma resistência que foi rompida vira um suporte, então ela fez o halt certinho aqui no topo, que é um padrão lindo de se ver. A gente poderia ter projetado esse pivôzinho, 7 pontos, teria dado a compra, e o stop fixo no pullback teria pego. O Marião pediu para a galera tentar fazer um stop de cutucada pela média curta, que deve ter ficado aqui e foi pego no 21. Mas quem chegou e obedeceu o trade system arrisca. A gente viu que o quê? Que aqui nesse candle 19 teria batido o primeiro alvo, a gente teria saído aqui no candle 21 em break-even, certo, pessoal? A gente poderia marcar esse topo
A gente viu aqui um segundo pivô alinhado para romper esse topinho 19. A gente pode projetar esse pullback. Esse pullback teria batido, teria um stop de 8 pontos, que bateu em quarto alvo. Então a gente poderia ter pago esse stopzinho, que foi a princípio mal operado aí por mim, né? Uma coisa que a gente saiu do Trade System, então a gente tinha que seguir como fala o livro, né? E poderia ter tentado fazer uma reentrada aqui, batendo no quarto alvo. Quem gosta de projetar também toda a pernada de alta aqui, teria batido também 100%. Certo, pessoal? E aqui o dia de hoje. No dia de hoje a gente teve um range. Teve a mesma situação da inversão de polaridade. Topo rompido. Aqui era uma resistência, foi rompido, virou um suporte. E aqui a gente viu esse candle número 6, que ele foi um pullback escondido. Sempre quando a gente olha rompimento de topo de range, a gente pode olhar um pivô escondido, um pullback escondido em um gráfico de time frame menor. Se a gente colocar os 2 minutos, vai ficar bem claro um pivôzinho de pós-rompimento do range, né, galera? Rompeu o topo, fez um pivô para continuar a subir. A gente viu que ele bateu primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo. Quem foi mais visionário aí e quis projetar o range, alvos um pouquinho maiores, teria batido no 100%, 61.8 e 200%. Quem não ficou à vontade de entrar nesse pullback escondido também teve uma oportunidade de entrar nesse segundo pivô alinhado. Teria um stop 16 pontos, cabe no nosso bolso, teria batido primeiro alvo e ficou a um ponto do alvo de 100%, que também daria para ter feito essa operação, galera. Então é isso aí. Isso aí foram as primeiras operações aí que eu vi dentro do dólar futuro na primeira quinzena de setembro. Valeu, pessoal.